O diploma virou enfeite de parede, uma decoração ou ainda faz a diferença real no mercado? Que tema, hein? Para falar sobre isso, convidamos a Elis Soares, que é líder de cultura e comunicação na Abravend. Seja muito bem-vinda. Vamos falar de um tema aqui que atinge não só quem está ingressando no mercado, mas até quem está se reposicionando também, né? Quando a gente fala de diploma. E aí, Elis, indo direto ao ponto e já trazendo até um certo desconforto aqui na pergunta. Fala para nós, na sua visão, dizer que o diploma morreu é uma verdade ou apenas uma rebeldia disfarçada de inovação? Achei que você gostasse de mim. Já mandou uma pergunta dessa. Pois é, já aí para começar direto. com tudo Tá. aqui. O diploma ainda vive. Ainda vive e posso dizer que ele deve viver por um bom tempo, mas não mais apenas como um ingresso para desenvolver as habilidades dentro do mercado de trabalho. E não é só com ele que você consegue mostrar seu valor, gerar potencial, poder ser referência para alguém. Não é só a partir do papel colocado ali na parede ou guardado dentro daquele canudo bonito que a gente faz uma formatura. Não é só ele que garante essa inserção ou essa virada de chave que você disse aí de um reposicionamento profissional dentro do mercado. Existe um dado da OCDE que diz que países com maior nível de escolaridade média, de ensino superior, têm salários de até 70% mais alto aí em relação a outros. Então, realmente, o diploma ainda vive. Mas um ponto muito bem colocado aqui, né? Não é apenas o diploma. Não é o ingresso. Não é o ingresso. Não é mais o ingresso. Já foi um tempo o ingresso, Já não foi, é mais. Não é mais. Muito bacana. E falando de ingresso, né? A gente está falando, ele ainda vive. Então, ainda é extremamente relevante a pessoa ter um diploma, ter aí um certificado. Mas e as instituições de ensino? Você sente que elas estão realmente preparando as pessoas para o mercado? Ou até além da instituição de ensino, o que prepara a pessoa para o mercado? Olha, a gente que trabalha dentro das empresas, a gente acredita como propósito na transformação das pessoas por meio da educação, por meio do conhecimento, por meio do acesso de saber as coisas, que coisas, tantas coisas no mundo, a gente vai morrer e não vai conseguir saber tudo. A gente acredita nisso. Agora, enquanto instituição, o que a gente percebe como movimento de mercado? Cada vez mais as pessoas chegando com mais qualificação comprovada, que são os diplomas, cursos, pós, mas com menos requisitos básicos para poder dar conta daquela tarefa a qual foi contratada para desenvolver. Então, o que a gente vê? Que vem uma diluição de conhecimento, como se a gente estivesse misturando. Sabe aquele suco que a gente põe ali para fazer com 1 litro? A gente está fazendo com 2, com 3, com 4, com 5 litros. E vai ficando fraco, né? E vai ficando fraco. Então, realmente, esse colaborador, essa pessoa que está chegando no mercado de trabalho, faltam requisitos básicos. E a gente entra desde a nossa educação em relação a analfabetismo funcional, que é eu leio um texto, mas eu não consigo compreender, ou eu não consigo aplicar isso no meu dia a dia. Esta é uma realidade e que vamos precisar daí, enquanto empresas, compensar isso, em razão de chegada dessas pessoas com menos os requisitos básicos e em razão também, Robson, de muitas habilidades que estão sendo solicitadas nos dias atuais que nem as instituições ainda conseguiram dar conta de desenvolver uma grade que vai cumprir com aquela entrega, que vai suprir essa necessidade da pessoa. Então, em razão disso, a gente vai precisar ter mais troca, ter mais investimento em treinamento e desenvolvimento por parte de dentro da empresa. E que isso não vai se comprovar ou se traduzir num diploma. Sensacional o que você está trazendo aqui para nós, Elis. Então, sim, o diploma ainda vive, não é mais, né, apenas a porta de entrada. É uma necessidade, mas as empresas têm que já ter a consciência de que o profissional que está vindo recém-formado, ou ainda que seja numa transição, ele precisa de mais. Né, tem que colocar mais ingredientes aí. E isso é um dado tão importante que a gente pode ver aqui, que segundo a Harvard Business Review, 46% das novas contratações falham em até 18 meses. Será que é porque as empresas não estão preparadas para acrescentar esses elementos? O que traduz essa falha na contratação? Então tem várias situações. Vamos fatiar essa baleia. Vamos. Então começa muitas vezes pelo fato de a empresa, ao desenhar uma vaga de um novo profissional que precisa
entrar naquela organização, às vezes superfaturar, sabe aquele emocionado, aquele apaixonado, e aí você criar muitos requisitos que talvez nem sejam tão necessários assim para a vaga. E nesse quesito vai precisar buscar comprovações, porque como é que eu comprovo que essa pessoa entrega tudo isso? Só que daí depois de 18 meses, talvez a pessoa comprovou, mas ela não tem habilidade daquilo, porque uma coisa é ter o diploma, e outra coisa é conseguir fazer com uma maestria ou com senioridade aquilo que está dizendo ali. E outra questão é 18 meses. Em 18 meses, o que a gente sabia há 6 meses, talvez a gente não está usando mais. Precisa desaprender mais rápido e tem novas habilidades. E aí como é que você vai fazer? Ou aquele profissional vai precisar, no curso do trabalho, aprender a dar conta daquela tarefa, ou então vai precisar mesmo ser aí substituído, porque esses 18 meses já não faz mais sentido manter aquele profissional técnico. E olha que curioso, você falou que a primeira pergunta foi se eu gostava de você ou não, eu vou, não vou dar uma piorada vai, na mais. situação. Tá bom. Vem mais aqui. A gente está vendo a importância do diploma, não é realmente só enfeite, mas existem vários outros atributos, a forma inclusive de comprovar o que esse candidato ou esse profissional sabe, e toda essa dificuldade em manter um profissional, né, depois dos 18 meses. Mas olha que curioso, você comentou aqui a mudança tão rápida que as coisas acontecem, né, na carreira, enfim, né, no mundo corporativo. Existem uma lista imensa de profissões que não vão existir mais daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Só que ao mesmo tempo tem gente entrando em faculdade para fazer cursos que estão ligados a essa lista. Como que a gente equilibra isso? Existem alguns dados do LinkedIn, inclusive, que mostra o quanto que aumentou o número de anúncio de vagas sem a exigência de um diploma. Por isso que eu falei que complicaria um pouquinho, mas você vai nos explicar aí como que a gente equilibra essa balança. Porque ao mesmo tempo que aumentou o número de vagas, 9 a cada 10 empresas dizem que contratar por habilidades gera mais resultados. Eu acho que eu não vou responder muito não, acho que eu vou provocar mais ainda você. Ótimo. Então se a gente for pensar lá bem antigamente mesmo, quando a gente começa a pensar o desenvolvimento do conhecimento humano, a gente não tinha a universidade, o diploma propriamente dito. A gente tinha vários profissionais com talentos singulares e ali é muito comum a gente ver na biografia de grandes nomes que eles são físicos, matemáticos, filósofos, biólogos, astrônomos. Por quê? Porque você tinha ali algumas bases, como se a gente fosse brincar muito mais de Lego do que de quebra-cabeça. O que eu quero dizer com isso? O quebra-cabeça, aquela peça só funciona para aquela imagem daquele quebra-cabeça naquela posição. O Lego não. O Lego você tem mais peças padronizadas que combinadas entre si podem vir a dar um resultado diferente. Se eu for fazer uma forma ali com Lego, você provavelmente vão aparecer ali resultados diferentes. Então a gente tende a caminhar por ter profissionais com mais habilidades Legos. Quais são aqueles talentos singulares que a pessoa precisa ter para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja que seja entregue. E nesse sentido vai ficar mais difícil, cada vez mais no futuro, criar uma grade curricular de um curso com diploma que dê conta de, ao final de 2 anos, ao final de 4 anos, fazer com que esse profissional saia preparado. Mas também vamos assim ser mais sincero ainda. Eu fiz faculdade há pelo menos 20 anos. Terminei a faculdade há 20 anos. Quando a gente não falava muito ainda desse morrer o diploma, a gente saiu preparado para o mercado de trabalho? Não. Não sai preparado. Nunca saímos completamente preparados. Exatamente. Porque uma coisa é ter o conhecimento, outra é transformar isso em habilidade. E para você que está nos assistindo, que estava na dúvida, será que eu devo buscar uma formação em ensino superior ou não? Olha quanto assunto aqui já para te ajudar. O diploma não morreu, mas você precisa saber montar as peças do Lego e usar as suas habilidades para chegar onde você quer. Se isso está fazendo sentido para você, esse conteúdo, aproveita, curte aqui, compartilha com alguém que está no mesmo momento. Será que eu me formo? Será que eu busco uma formação superior ou não? Aproveita e compartilha esse conteúdo que vai ajudar também. E Elis, um ponto importante, né? As empresas, elas estão de fato preparadas para contratar por habilidades? Ou elas querem apenas trazer profissionais, formados ou não, mas que tenham a capacidade de se virar? Olha, faz.
de se reinventar, né? A gente vê muito aí accountability, alta performance, mas elas estão de olho realmente preparadas para contratar por habilidade ou apenas alguém que vai fazer acontecer e ela não sabe como? Não. As empresas não estão preparadas para contratar por habilidade. A gente começa a ter um sonho de, olha, eu só quero com essa habilidade aqui e tudo bem não me comprovar nada, mas como é que eu testo essa habilidade? Eu vou dar um tempo para a pessoa? Eu vou fazer uma dinâmica, e na dinâmica eu vou ver a habilidade? Eu vou jogar a pessoa na condição e se ela se sair bem na habilidade, ela está contratada? Eu acho que a gente tem caminhado para... mas chega nesses momentos de uma dinâmica para comprovação de habilidade depois que passou por várias portas, várias situações de comprovação daquilo. Claro que a gente tem caminhado para conversas de entrevista no sentido, me conta uma situação em que essa sua habilidade de verdade foi comprovada no dia a dia, para tentar extrair fatos. Mesmo assim, só na história que a pessoa vai contar você não tem como comprovar a habilidade. Eu acho que vale aqui fazer também uma defesa do diploma, no sentido de que nós temos algumas ciências padronizadas que essas devem demorar mais a cair o diploma. Por quê? Se a gente for pensar numa engenharia, a gente tem habilidades padronizadas que vêm de muitos anos, centenas de anos, de que aquela é uma base de conhecimento para poder fazer algum tipo de atualização que use, por exemplo, tecnologia. Mas sem aquela base, não vai conseguir ter bons engenheiros. Falando em medicina, o ser humano, a pessoa continua sendo o mesmo corpo. Então a gente tem habilidades básicas ali que precisam ser colocadas nesse profissional para depois disso avançar com treinamentos ou cursos ou pílulas de conhecimento que sejam aperfeiçoamentos. E um último exemplo que é bom e é polêmico, se a gente for falar do piloto de avião. Não existe um diploma ou uma faculdade. Já pensou nisso? Não tem. A gente tem escolas de aviação que formam pilotos desde sempre e que essa formação de piloto, apesar de ter ali alguns conhecimentos básicos, com muitos simuladores, tem a ver com a comprovação das horas de voo. Que é a habilidade. Que é a habilidade que está ali entre as 10 mil horas de voo. Então, se não for piloto, mas qualquer outra habilidade, se você tiver 10 mil horas de gravação de vídeo, por exemplo, certamente a pessoa vai ter uma excelente habilidade que não vai precisar comprovar um diploma de jornalismo, por exemplo. Olha que interessante, né? Tem um dado da McKinsey que diz que 87% dos executivos relatam lacunas críticas de habilidades nas equipes atuais. Então a empresa ela tem já uma ideia de quais são, né, um sonho de quais são as habilidades, contrata, não consegue muitas vezes a aprovação disso, a comprovação, melhor dizendo, e acaba depois lidando com essa lacuna. Mas tem muito papel aqui também das empresas de ajudar o colaborador, de suprir essas lacunas, né? Então acho que é uma combinação de o quanto que ele busca se desenvolver, saber usar as peças do Lego e o quanto também que a empresa contribui para isso. Olha, Robson, a gente que trabalha com educação corporativa, para mim, o que seria mais fundamental de se investir é em treinar o líder, para o líder saber desenvolver nesses colaboradores essas habilidades que são padrão, que vão servir para qualquer tipo de trabalho. Mas esse líder ter essa habilidade de ser um líder treinador, de ser um líder coach, para provocar, para lapidar esse talento. E se tivessem duas habilidades para eu escolher, eu escolheria a habilidade de fazer perguntas. Nunca nos ensinaram a fazer isso. Nos ensinaram a dar as respostas certas. Só que é na inteligência da pergunta que a gente consegue extrair aonde que está a dificuldade da pessoa para você poder se desenvolver. Com a escutativa, a pergunta certa, você entende. Exatamente. E a segunda habilidade é você ter a capacidade de desaprender. Uau. Porque daí sim eu limpando espaço, aquilo que não serve sim. mais, que não funciona mais, que funcionava há 20 anos, mas não funciona mais. Talvez eu não precise mais daquilo. Eu passo a dar espaço para poder aprender coisas novas e desapegar daqueles vícios de trabalho que a gente tem. Sensacional, Elise. Estamos chegando ao final.
dessa troca tão interessante, que esperamos que possa ter ajudado você que está na dúvida. Devo, de fato, buscar um ensino superior, uma formação, um diploma, para que ele não seja apenas um enfeite? Você teve bastante troca aqui sobre isso. Quero agradecer a sua presença, o seu acompanhamento com a gente, agradecer você, Elis, por essa troca maravilhosa e lembrá-los que toda quarta-feira, às 20 horas, temos episódio novo no canal da Bravente. Até lá!